Olá, minhas crianças lindas do meu coração. Vamos continuar com a aula para o terceiro ano do ensino médio, tá? Dessa vez eu vou completar os 5 reinos, né? Porque eu já fiz o reino Plantae em um vídeo separadamente, tá bom? No reino Plantae, a única coisa que eu não coloquei no vídeo, né? Depois eu mexendo aqui nos meus vasos, eu achei as briófitas, né? Que elas são pequenininhas, né? E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Essa daqui é um tipo, tá bom? Uma espécie de briófita, tá? Que eu tenho aqui no meu jardim, tá bom? Eu achei aqui sem querer, depois de um tempinho, eu fui tirar uns matinhos do meu vaso e eu acabei encontrando com elas, né? Então elas são assim enormes, ó. Peguei aqui a pedrinha onde eu encontrei elas, ó. Elas são assim, ó, enormes, tá vendo? Bem pequenininhas, né? Então, é, nós falamos sobre as briófitas, as pteridófitas, angiospermas, gimnospermas. E as briófitas, olha, é bem pequenininha, tá vendo aqui, ó? Do lado do meu dedo, tá vendo? Bem pequenininhas, tá? Ficou faltando esse do último vídeo, né, sobre o reino Plantae que eu passei para vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre os outros reinos, tá? Os outros 4 que faltaram. Então vamos começar pelo o reino das bactérias, o reino Monera, né? Onde estão todas as bactérias ali, tá? Eu coloquei, tá bom? Assim, de uma maneira mais fácil, mais simplificada, tá? Para vocês conseguirem entender de uma maneira rápida e prática, né? O que é mais importante, tá bom? Então, eles são seres unicelulares, têm uma única célulazinha, tá? As células das bactérias são mais simples, tá? Elas não são tão sofisticadas, não tem tantas organelas, tá bom? Então, aí eu fiz o desenho dela, né? O núcleo, ele não tem carioteca, ele não fica dentro de uma bolsinha ali protegida. A carioteca é a membrana nuclear. Então, o DNA ele fica solto na célula, tá bom? Tem sempre um flagelo que é para ajudar ele na locomoção, às vezes não, tá? Ribossomos e plasmídios é o que tem na célula da bactéria. Ela é bem simples, tá bom? Bom, são seres heterótrofos, eles precisam se alimentar de alguma coisa, eles não produzem o próprio alimento. Então, normalmente, parasitas, tá bom? A não ser, tem um grupo, tá, de cianobactérias que são autótrofos. Esses, eles conseguem produzir o alimento. Onde eu vou encontrar as cianobactérias, tá? Por exemplo, tem um rio, né, numa determinada, perto de casa, e aí eu vejo que aquele rio, ele começa a ter muitas, parece algas, parece uma coloração diferente, uma coisa diferente nele, porque naquele rio é jogado dejetos, é jogado comida, é jogado vários produtos ali. Então, essas cianobactérias, elas vão tentar degradar o que tem ali. E aí elas se reproduzem muito, tá? Elas produzem o próprio alimento, mas elas também absorvem os nutrientes que tem ali, tá bom? A grande maioria até não produz o alimento e são parasitas, né? E vão causar algumas doenças, meningite, tuberculose, pneumonia, febre tifoide, furúnculos, tá? O furúnculos é uma bactéria que ele se instala ali na pele e acaba, né, fazendo aquela inflamação e é onde surge o furúnculo, tá bom? Cólera, tétano, gonorreia é doença sexualmente transmissível, tá? Mas também é causado por bactérias. Então, todas essas não produzem o seu alimento, então tem que se alimentar de algum lugar. Da onde? Do ser humano, tá bom? Bom, procariontes, porque elas não têm membrana nuclear, elas não têm a carioteca, o DNA fica todo solto ali dentro da célula, tá? Então, por isso que elas são procariontes, tá bom? Reprodução assexuada, tá? O que acontece? Essa célula ela vai se dividir entre elas, tá? Ela tá ali, o DNA dela ele se divide, né? Ele se
duplica, e aí ela também se duplica, gerando duas novas células, tá bom? E algumas pode ser sexuada, né? Mas aí é aquela, tem os dois gametinhas e elas vão ter que se juntar, que é para estar gerando outras células. Mas a grande maioria é assexuada, ela vai por divisão celular mesmo, tá bom? Classificação pela estrutura. Então, eu coloquei aí mais ou menos os desenhos, tá? Cóculos, né, que são só célulazinhas soltas. Diplococos, que são duas célulazinhas juntas. Então, são duas aqui, duas ali, duas lá. São diplococos. Estafilococos é quando eu tenho várias dessas célulazinhas todas tumultuadas juntas, tá? E eu tenho em cima, eu coloquei o bacilo, né? Que o bacilo, ele é compridinho, ele tem um formato diferente, né? Tão esférico, tá bom? E o Staphylobacilos são aqueles que eu vou ter uma cadeinha desses bacilos juntos, tá bom? Vibriões, parece uma vírgula, né? Então, daí o nome dos vibriões, tá bom? Flagelados são aqueles que têm os flagelinhos, que eles vão poder se locomover de um lado para o outro. E streptococcus é quando eu tenho vários cocos e são juntinhos, parece uma correntinha. Tá? Então, eles vão sempre estar se juntando em forma de corrente. Esses são streptococcus, tá bom? Bom, esse é o reino das bactérias. É mais simples, como são seres unicelulares, só dá para ser visto por microscópio eletrônico, bem, né, que tenha uma boa imagem, tá bom? Para a gente estar conseguindo ver. Esse aqui é o primeiro reino. Agora vamos passar para o próximo reino. Reino protista, tá? O reino protista, ele é um pouquinho mais elaborado que o reino anterior, tá bom? Por isso que eles não estão juntos, estão separados, tá? E eu tenho também uma outra coisa também que eu falei no outro vídeo do reino plantae. As algas, elas não estão no reino plantae, porque as células delas não são tão completas como as células do reino plantae, tá? Então, elas entram aqui no reino protista junto com os protozoários, tá bom? Bom, vamos lá. Esses seres, classificação geral deles, são unicelulares ou pluricelulares, no caso, por exemplo, das algas, tá? São eucariontes. A partir daqui, todos os seres terão um núcleo ali para guardar, né, armazenar e proteger o DNA, tá? Então, daqui para frente, todos são eucariontes. Todos têm a carioteca, tá? A maioria heterótrofos, tá? Porque a maioria são protistas, tá bom? E a minoria autótrofos, que produzem o próprio alimento, no caso das algas, tá? Esses heterótrofos, né, que são a maioria, eles causam doenças, são os protozoários que causam doença e tem que se alimentar de alguém. De quem? Da pessoa, né? Então, eles são parasitas, tá? Então, aí eu coloquei, né, doença de Chagas e o nome do protozoário causador, tá? Trypanosoma cruzi. Amebíase é causada pela entamoeba. Malária, por Plasmodium. Giardíase, né, pela giardia. Úlcera de Bauru, leishmania, tá? SP, leishmaniose. E alguns outros, né? Os outros que não estão aí também são parasitas, mas não causam doenças, tá bom? Reprodução. Da mesma maneira que a anterior, tá? Sexuada por conjugação, tem que estar junto ali os dois sexos ali juntos, porque ele não tem a mesma coisa de fazer o sexo normalmente como alguns animais que a gente conhece, cachorro, gato e assim por diante. A grande maioria se reproduz como? Assexuada, tá? Então, sexuada, a maioria são as algas, tá? Como que vai ser essa sexuada? A divisão de células. Então, aquela célula, o DNA, ele vai se dividir e ele vai depois separar em duas células, tá bom? Habitat, ou aquático, no caso das algas, ou superfície muito úmida também, tá? Então, ele precisa de umidade para estar ali, tá bom? Local seco, que não tem umidade, ele não consegue se manter, tá?
E aí eu coloquei algumas classificações, tá bom? Que separam alguns tipos, né, de protozoários, tá bom? Então, risópodes, né, que aí vai depender, né, da locomoção de cada um, tá? E de algumas características para separar eles em grupos diferentes, tá bom? Então, a locomoção e captura, né, de alimentos. Então, ele tem, quando fala pseudópodes, quer dizer que são falsos peizinhos, né? Como se fossem falsos peizinhos. São pequenos cílios ali que eles vão estar. Não chega a ser um cílio, né? Mas são pequenas estruturas tipo cílios que vão ajudar ele a se locomover, tá bom? Esporozoários, né? Não apresentam estruturas locomotoras, então não vai conseguir se locomover de um lado para o outro. Né? E todos esses são parasitas, eles são como esporos. Você sabe aquela poeirinha bem pequenininha? Então, aquilo dali. Flagelados são aqueles que têm um flagelo, tem tipo um rabinho, né, mais longo, mais alongado, que é para ajudar nessa movimentação, tá bom? Um aí é o bichinho que tá aí de roxinho aí, que esse é o da giardia, né, da giardia, assim. Foi um exemplo que eu coloquei. E esse, além da locomoção, ele também ajuda na captura de alimento para estar se alimentando, tá bom? E ciliados são aqueles que parecem que tem vários ciliozinhos em volta, e esses ciliozinhos ajudam nessa locomoção e também na captura de alimentos. Tá? Então, esse já é o segundo reino aí, tá bom? Então, eu vim desde o menorzinho até o maiorzinho, que vai ter muita coisa. Bom, vamos lá. Agora, fungos. Agora as estruturas começam a ficar maiores, tá? Esses já têm uma estrutura diferente, tá bom? Já são um pouco maiores, apesar de também ter, tá, unicelulares, tá bom? O que são aqueles unicelulares? Aqueles esporozinhos pequenininhos que a gente mal enxerga, tá? Então, tem seres unicelulares e a grande maioria é pluricelular, então tem várias células. Foi aquilo que eu falei, do grupo de protozoários em diante, todos são eucariontes, todos têm a carioteca que vai cuidar ali, né, proteger o DNA. Tá? Não possuem tecidos, tá? Tecido, falo, não é tecido de roupa, não, é tecido da pele, tá bom? Então não tem essa camada protetora, tá? São células que já ficam lá mais expostas, tá bom? No reino fungi, né, nos fungos, cogumelo, a gente olha o cogumelo, né? Tem inclusive cogumelos comestíveis. Nem todos, tá? Nem todos são comestíveis, tá bom? O que acontece com eles? Eles são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento. Coisa que a gente imagina, fungos, né? Tem um cogumelo. O cogumelo fica onde? Lá no meio das plantas. Então, eles produzem o alimento deles. Não, eles não produzem o alimento deles, tá? Por que ele está ali? Ele está tirando, né, nutrientes de algum lugar e eles são decompositores. O que é isso? Eles vão ajudar na decomposição de algum organismo ali que morreu, né? Por exemplo, como normalmente eu encontro ele em plantas, né, os cogumelos, eles vão estar tirando de um pedaço de tronco, um pedaço de galho, de uma folha, né? Então ele vai retirar esses nutrientes para devolver esses nutrientes para onde? Para o sol, tá bom? Bom, vamos lá. Reprodução pode ser sexuada, aí eu já tenho gametas, tá? Femininos e masculinos, e aí esses gametas vão se unir, gerando, né, novos descendentes, tá? Mas muitos são assexuados. O que são assexuados, né? Agora, vai ser por brotamento. Sabe quando a planta faz aquele brotinho? Então, vai ser por brotamento, da mesma maneira, ou esporulação. Uma grande parte, ele tem os esporos e acaba, né, se disseminando, tá bom? O que acontece? Quando eu compro por exemplo, a mãe comprou um pão de forma, né? Pacote de pão de forma. Comemos alguns, não fechamos direito, porque normalmente aquele pacote a gente nunca fecha direito. Quando já está lá no final do pacote, aí a gente esqueceu ele lá no fundo lá do armário. E aí eu resolvi fazer o quê? Pegar aquele pacote para comer o pão de forma. Aí eu vejo umas manchinhas verdes lá. O que é isso?
decompositor. Por quê? Porque o pão, ele precisa, né, da fermentação para estar fazendo o pão. E aí, esse fermento, né, com o tempo, ele vai ficar velho, lógico, não tem como, e vai se decompor. O próprio organismo, ele já se decompõe. Por exemplo, um animalzinho, se ele morreu lá no meio do mato, não tem ninguém para ir lá e tirar a carcassinha dele dali. Então, ele tem que se decompor. Aí, o alimento também vai se decompor. Então, quando... só tá nesse daqui, eu vou jogar essa bandinha aqui, essa fatia fora e vou comer o restante. Não, não pode. Por quê? Porque aquele bolor que tem ali, ele vai se duplicar por esporos. Então, se ele já está ali, tudo que tem dentro daquele saco já tem esporos de decompositores. Então, não dá que é para utilizar ele mais. O que vai ter que fazer? Pegar aquele pacotinho todo e jogar fora. Mesma coisa, mamãe comprou o pacote de laranja. Aí deixa a laranja lá no fundo da geladeira. Poxa, mas está lá na geladeira. Mas dependendo de um determinado tempo, se você não comer, ele vai estragar. E aí o que acontece? Uma nela, né, entre as laranjas que tem ali, criou esse bolor. Provavelmente todas as outras que estão perto também já tem esse bolor já penetrando nelas. Então, qual é o indicado? Tem que jogar fora, não tem jeito, tá bom? Bom, vamos lá. Doenças, tá? Alguns também causam doenças, tá bom? Nas plantas, causam ferrugem, antracnoses, um chamado carvão que fica mais preto. Então, tem algumas folhas que vão ficando manchadas. Elas ficam manchadas justamente por quê? Porque pegam fungos, tá? Então, a planta também pega fungo, tá? E isso acaba prejudicando ela, o desenvolvimento dela, tá? No humano também, sim, a frieira, aquela micose que fica no canto da unha do dedão, por exemplo, normalmente é no dedão. Gente que usa tênis o tempo inteiro, sapato fechado o tempo inteiro, normalmente tem micose no pé. E aí o que acontece? Pegou, molhou o pé, tá com o pé molhado por muito tempo, dentro da meia, só o sapato fechado, no outro dia tá com o sapato fechado de novo, pode acontecer sim, tá? Isso o quê? São fungos que estão ali, tá bom? E para tirar ele, gente, é complicado, muito complicado. Tem que ir na podóloga, ela tem que tirar praticamente quase toda a unha para tratar de dentro para fora. Porque assim, tem uma micose na unha e eu vou só empurrando remédio, ela não mata tudo. E o que acontece? O remédio vai empurrando cada vez mais ele lá para dentro. Então tem que tirar toda a unha, né? A podóloga tem que tirar a unha, vou começar com o tratamento para ver de lá de dentro para fora, para tirar toda aquela micose, tá? Classificação, também tem aí os grupos de classificação. A alimentação. Na alimentação, nós utilizamos muito, tá? Para fazer fabricação de pães, de bebidas, de queijo. Então, olha aí, eu já uso um fungo para fazer a fabricação do pão, né? Da fermentação. E aí, depois de um tempo, eu não quero que outro fungo, né, ajude ele a se decompor. Ele vai acabar se ajudando, tá bom? E a penicilina, né, que no medicamento, ele é muito importante, tá? Esse é um medicamento que é tratado, né, doenças mais sérias, que tem um antibiótico, tá? Só com receita médica, para casos bem, quando realmente precisa mesmo. Nenhum outro medicamento deu certo, ou a infecção está muito avançada, a penicilina é a que vai ajudar, né, o humano vamos dizer assim, a se restabelecer, tá? A melhorar. Bom, habitats, tá? Aquáticos, tá? Então eu tenho alguns que ficam na água. Terrestres, tá? Eu tenho fungos, por exemplo, no meu jardim, né? Eu tenho lá um vaso e pode um galinho cair, ele começar a se decompor e dali nascer, né, um fungo, tá? Só que esse terrestre tem que ser úmido e sombreado, tá? O fungo não pega sol direto. Se for no sol, se for um quintal onde tem sol direto, sol forte e um lugar muito seco, ele não vai conseguir se manter, tá bom?
e tem que ser sombreado, né, para tampar do sol, e úmido, né, como não tem sol, ele normalmente vai ficar ali muito úmido, então ele acaba durando um pouco mais. Tem exceções, tá bom? Tem uma exceção que eu vou mostrar para vocês, que pode até ficar aonde tem o sol, mas aí é uma junção de duas coisinhas aí diferentes, tá bom? Todos são parasitas e decompositores. E aí eu vou ir aqui em outro lugar. Aqui está um caso, tá bom? Esse aqui é um link, essa mancha verde aí, esverdeada, meio esbranquiçada. Isso aqui é um galho de uma das minhas plantas aqui, tá de casa, tá? Então, esses são os links, né? Eles apareceram na minha planta, né? Que é um lugar que é uma planta que ela tá meio seca, mas ela não secou toda, eu não quis tirar o galho que estava seco. Então, ela acabou se instalando ali. Mas como pega sol e pega chuva, né? E principalmente pega sol, esses fungos, né? Eles ficam uma associação com algumas algas. Então a alga ela segura a umidade do lugar, tá? E o fungo vai decompondo ali, pegando o alimento. Então os dois juntos é uma associação perfeita entre fungos e algas. Então esses aguentam ficar em locais, tá, que pegam sol. Por quê? Porque a alga segura a umidade e o fungo vai decompondo. Podem ver, tá bom, que tem um galinho aí mais verdinho, né, meio amareladinho. Esse galinho é o galinho que ainda tem vida. Então, tá passando algum nutriente por dentro desse galho, tá? Então, por isso que eu não tirei. Só que ela está toda tomada por fungos, né? E algas misturadas, esses links que a gente chama, tá? Essa eu tirei com a foto com uma câmerazinha, né? Um pouquinho mais. Que dá para chegar mais perto, tá bom? Para vocês verem. Dá para perceber o verdinho. É a mesma que tava aqui, tá? Tá vendo? Que é verdinho, uma parte verdinha, uma parte amarelinha. Então, aí o que acontece? A parte amarelinha, né, que é mais branquinha em volta, e a parte verdinha aí, onde tem essas algas. Dá até para ver que é bem parecida com alga mesmo, né? Opa! Olha aí, parece bem com algas. Então é uma mistura. Estão, na realidade, os dois juntos. Os dois ocupam o mesmo lugar. A alga segura a umidade e o, o fungo, né, vai se decompondo ali, trazendo também nutrientes para a alga. E a última, aqui, ó. Essa aqui, o fungo, ele tá mais por cima, daí a alga tá mais por baixo, tá bom? Então, aqui são alguns tipos, tá bom? De líquens, tá? Então, esses são os links. Os links são vamos dizer assim, é uma mutuação entre os dois, tá? Então, eu tenho que ter alga e tenho que ter o fungo. Eu não posso ter, normalmente eu não encontro essas duas separadas. Eles sempre estão juntos. Podem ver ali que tinham vários tipos, tá? Não tinha uma espécie só. Tinham várias espécies diferentes. Então, cada um diferente um do outro são espécies diferentes, tá bom? E eu tenho mais um decompositor, tá? O decompositor aqui, ó. Esse aqui é uma mariposa, eu não matei, tá bom, os bichinhos, tá? Eu estava trabalhando no Caruara e lá tem muita mata, então meus alunos, eles me ajudaram. Como eu faço insetário, eles levei no insetário para eles verem, então eles começaram a achar os bichinhos na mata, que normalmente eles acham, né? E me traziam para cá, né? Para mim. E aí eu guardo eles dentro de um potinho, tá? Então, assim, o que acontece? Esse aqui eu ia colocar mais animaizinhos, tá bom? Aí vai pegar a luz ali do refletor. Bom, então, olha, tá vendo? Aqui eu tenho um bichinho, tá? Uma libélula. Eu coloquei a libélula, coloquei a mariposa, que estava morta, e coloquei um outro bichinho também aqui dentro. Deixa eu tirar aqui a luz. E coloquei um outro bichinho aqui dentro, tá vendo? Só que o que acontece... Ai, aqui. O que acontece? O bichinho, ele acabou se decompondo, a mariposa se decompôs e o bichinho estava grudado, ele ficou tomado por essa poeirinha. Essa poeirinha
tá? Que tem aqui, ó, é a decomposição. É justamente ela decomposta, tá? Então, quando eu fui fechar, ele já estava já no nível de decomposição. Então, quando ele está se decompondo, vai saindo essa poeirinha. O que é essa poeirinha? É um nutriente que o animal ele vai estar tirando, né, do bichinho que morreu, que o fungo tira, o decompositor tira do bichinho e coloca aonde? No solo de volta. Então, essa poeirinha tem os nutrientes necessários para retornar para o solo, para outra planta estar puxando esses nutrientes para estar produzindo o alimento dela. Bom? Eu acho que não tem mais nenhum aqui que tinha mais um que eu tinha visto. Deixa eu ver aqui. Não, ó, não dá para ver. Aqui também, olha, tem uns pozinhos embaixo, tá, deles. Então, os pozinhos só dá para ver quando, ó, tá vendo? Tem uma poeirinha. Esta poeirinha tá por dentro. Essa poeirinha são os decompositores que estão agindo ali dentro, tá? Vamos lá. Eita, esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, então já foi o reino Monera, protista e reino Fungi. Agora nós vamos para o reino animal, tá? Então, vou começar pelos poríferos. Agora eu comecei, né, do menorzinho para os maiores e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Tentando mais ou menos do mais simples para o mais, vamos dizer assim, sofisticado, né? Mais completo, tá bom? O reino animal ele é dividido em filos. Por quê? Porque um porífero, uma esponja do mar, ela não é igual a um inseto, ou uma minhoca, ou outro ser vivo, porque vai entrar até os cordados, nós humanos, cachorro, gato, cobra, tartaruga, peixes, tá? Eles também fazem parte, tá bom? Esse eu não consegui colocar, gente, os cordados, porque senão o vídeo já vai ficar longo demais. Então, não vai ter como eu colocar também eles. Eles eu vou fazer um outro vídeo fora a parte. Mas vamos lá. Eu vou fazer rapidinho agora todos os filos do reino animal, tá? Então, poríferos. Eu coloquei as características principais, tá bom? Sésseis, eles ficam fixos, tá? Então, eles não se movimentam. São filtradores. Se vocês olharem aí, eu coloquei a setinha da água entrando e saindo. Então, a água entra por fora, dá por fora, ela entra pelos porozinhos dela. Ali dentro tem umas células que tem uns ciliozinhos que vão captando oxigênio e alimento para passar de célula para célula. Tá? O corpo ele é todo perfurado porque tem que entrar essa água, tá? Então a água tem que entrar e a parte de dentro, né? Tem um espaço no meio aonde sai a água depois de ser filtrada, né? De ter tirado o oxigênio e o alimento, tá bom? Simetria radial ou assimétrico. Normalmente eles são redondinhos ou tem formas assim, não tem uma forma exata, tá? Sabe aquelas esponjas de banho? Então, tem umas esponjas vegetais, tá? Que elas são secas na realidade, né? Porque já foi tiradas. Elas são essas esponjas do mar, tá? Mas hoje em dia também é fabricada também sintética, tá? Então tem aquelas que não são, tá bom? Respiração, as trocas gasosas elas vão sendo trocadas por ali mesmo, né? Conforme captura oxigênio, ela já libera o gás carbônico na própria água, tá? Digestão, esses ciliozinhos que ficam dentro vão capturar o nutriente e aí vai direto para a célula, bom? Sexuada, reprodução sexuada, tá? Só que é indireta. Como que acontece? Então, é liberado o gameta, gerado o primeiro uma larvinha, essa larvinha ela vai se fixar em determinado local e aí sim ela vai continuar se multiplicando ali, mudando e até se tornar uma esponja grande, tá?
E também por brotamento ou fragmentação. O que é o brotamento, né? Quando brota. Fragmentação é quando corta o pedaço, por algum motivo, cortou um pedaço dali, ele cai e aí dali ele vai continuando se gerando ali um novo ser vivo, tá bom? Bom, aqui está o básico, tá? Dos poríferos. Não vou me atentar muito, porque tem muita coisa hoje. Quinidários, ou selenterados também, tá bom? Aí esses já são um pouco, vamos dizer assim, diferentes dos poríferos. Os poríferos, eles são sésseis, eles ficam presos num determinado lugar. Agora, tá? Os quinidários têm alguns, tá? Que são os pólipos, eles ficam também fixos, mas muitos deles não têm essa fixação. Por exemplo, eu coloquei o exemplo da anêmona. A anêmona, ela fica presa ali, fica fixa. Então, por exemplo, como que a anêmona vai sair do lugar? Se ela se fixar em um ser vivo, em um outro animalzinho. Por exemplo, ela se fixou no caramujo. O caramujo vai andar, então ela vai andar também junto. Por quê? Porque ela está presa ali. Quando ela foi gerada ali. Ela parou ali e aí ela se desenvolveu naquele local. Então, se o caramujo andar, ela vai andar junto, tá? Caravelas, água-vivas fazem parte, hidras também fazem parte, né, desse grupo, desse filo, tá? E esses, eles vão nadar à vontade, tá bom? Então, esses não são sésseis, são aqueles que têm vida livre. E tem células urticárias, urticantes. O que são essas células urticantes? São aquelas células que vão estar causando problema na nossa pele. Então, por exemplo, a água-viva, se a gente encostar na água-viva ou na caravela, a gente tem uma queimadura muito forte. Por quê? Porque quando ela se sente ameaçada, ela libera essas células e aquilo dali vai cada vez queimando mais a nossa pele. Né? Os corais, gente, eu esqueci de falar, quando falei da anêmona, eu esqueci de falar dos corais. Os corais também ficam fixos, tá? Eles não vão estar se movimentando, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais. Excreção, eles vão estar liberando diretamente no ambiente, então as células vão captando o alimento, tá? A célula, ela mesmo vai capturar o alimento, ela vai estar fazendo aquela digestão daquele alimento, e aí ela vai dividir, né? Ela vai enviar esse alimento para as outras demais que estão do lado. E depois, o que acontece? Ela mesma vai estar liberando essa excreção na própria água, tá bom? Esse eu não tenho, tá? Nenhum exemplozinho aqui, mas eu acho que vocês sabem, né? Já o que é água-viva, o que é caravela, então, e anêmona eu não preciso, né? Eu não achei, gente, a foto das minhas anêmonas, tá? Eu até tenho, mas eu não achei elas. Bom, agora plateumintos. Vamos seguindo, tá? Seguindo aqui com os plateumintos. O que acontece com esses plateumintos? Esses plateumintos, eu fiz aqui vários, o resuminho, né, de todas as partes principais, tá? Daqui para frente, vocês vão ver em todas as características triblásticos e acelomados, ou triblásticos e celomados. O que quer dizer isso? Quando porque eu preciso do gameta feminino e masculino a grande maioria das vezes, a partir daqui. Então, quando eles se juntam, eles vão começar junta-se, cria-se uma única célula, e a partir dessa célula eles começam a se dividir e a criar, a gerar um novo ser vivo. Tá? Então, a partir dessa célula, ela vai começar a ter as partes principais, né? A parte da epiderme, a parte de fora, de proteção, e os órgãos internos também, tá bom? Então, toda vez que vocês verem esse triblástico acelomado e celomados, é quando eu tenho essa parte embrionária. Depois eu faço outro vídeo explicando mais direitinho isso. Simetria bilateral. O que quer dizer simetria bilateral? É que se eu cortar o animalzinho no meio, eu tenho a mesma coisa de um lado e a mesma coisa do outro. Por exemplo, eu divido a gente ao meio, eu vou ter um olho de cada lado, eu vou ter metade do nariz de cada lado, metade de cada boca de cada lado,
uma orelha em cada lado. Então, a simetria bilateral, tá bom? Corpo achatado, tá? Então, esses são de corpos normalmente mais achatados, tá? Que o normal, tá bom? Tem alguns um pouquinho mais arredondadinhos, mas eles não são totalmente cilíndricos, tá? Eles são meio achatadinhos, tá? Não, se eu olhar ele, parece que ele é todo cilíndrico, mas se eu olhar ele de lado, eu vejo que ele não é totalmente cilíndrico, tá bom? Respiração, ele vai ter que respirar pela pele mesmo, cutânea pela pele, então tem essa respiração através da pele, então a pele vai absorver aquele oxigênio e vai também estar liberando gás carbônico, tá? A distribuição de alimento gastrovascular, então tem como se fosse um tubinho numa cavidade onde vai estar passando esse alimento para todas as células que tem ali dentro do corpo, tá bom? Excreção também vai ser também eliminada dessa maneira, tá? Reprodução assexuada e sexuada, tá? Alguns o desenvolvimento já é direto, já vai gerar o próprio animalzinho, tá bom? Outros indireto, vai primeiro ter a larvinha para depois ser gerado o animalzinho, tá? E causam doenças? Causam doenças, tá? Teníase, esquistossomose, e aí eu coloquei o ciclo, né, das duas, tá bom? Mas eu tenho uma foto de uma coisa para vocês aqui, ó. Isso daí que tá na minha mão, tá? Eu tenho um pedacinho da minha unha para vocês verem o tamanho. Isso são duas planárias. A pequenininha é uma planária aquática, tá? E a maior é uma planária terrestre, tá? Então, olhem aí. Essa é uma planária pequenininha, aquática, e a outra é terrestre. Percebe pela terrestre, a maiorzinha, que ela parece que ela é arredondada, né? Mas ela não é totalmente cilíndrica, tá? Ela é meio achatadinha, tá bom? Voltando, tá? Então, eu vou só mostrar para vocês aonde que ela está aqui, ó para vocês verem realmente o tamanho delas, ó. Elas são bem pequenininhas, ó. Vendo? Meu dedo são bem pequenininhas, tá? Então, esta maiorzinha daqui, que é a que mais aparece, tá bom? É a terrestre, tá? E a outra pequenininha, só quando eu viro assim que ela aparece, ela é aquática, tá? Então, para vocês verem que elas são enormes, então parece com qualquer um outro bichinho, tá? Quando estão ali, né, soltas ali no ambiente. A gente nem repara de tão pequenininha. A TS parece até que, se você olhasse muito de longe, parece até um filhotinho de lesma, de tão pequenininha que ela é, mas ela é diferente da lesma. A lesma ela é mais redondadinha, um pouquinho maior. E ela é bem pequenininha mesmo, tá? Ela tá no vidrinho com álcool, né, para não se degradar, né, para não ter como exemplo, tá bom? Essa terrestre veio num galinho, né, de uma planta que uma amiga minha me deu. E tinha, né, dentro delas, né, já estava um pedaço de galho, tinha uma planta, né, grudada nela. E aí ela não quis tirar, né, a plantinha toda, ela me deu o galinho todo, né, do sítio dela. E dentro dela eu encontrei, né, essa daí já estava já morta, porque já estava já sem alimento ali um tempinho. Ela tinha colocado num potinho, não sabia que tinha um bichinho ali dentro. E eu, como muito xereta, fui abrir e aí eu descobri ela e descobri também umas larvinhas também mortas também de besouro. Depois eu vou mostrar, tá? Então, eu não estou matando os bichinhos, tá, gente? Eu vou caçando eles. Todos os alunos que acham o bichinho morto, normalmente eles guardam para mim. Bom, vamos lá. Agora, nematelmintos. Também são parasitas, também são vermes, só que não achatados como os plateumintos, tá? Esses são cilíndricos. Então, a diferença desse para os outros é que esses são cilíndricos, tá bom?
Assimetria também bilateral, também são parasitas, e as doenças, como são outros animais, né, então são doenças diferentes, tá? Então, só as caridíase, que é a lombriga, tá, que vai estar causando, tá? Ancilostomíase, oxiuríase, tá? Esse é aquele vermezinho que ele fica no ânus, então ele incomoda muito, dá muita coceira no ânus, né? Então é esse. E elefantíase, aquele que a perna fica bem inchada, que parece uma pata de elefante, fica totalmente inchada, né? Que interrompe a circulação. Bom, então é elefantíase. Também é causada por verme, tá? Que são os nematelmintos, tá bom? Só que o desenvolvimento dele é mais direto, vamos dizer assim, né? O platelminto ele precisa de um outro ser vivo para fazer a transformação dele, tá bom? Um intermediário, vamos dizer assim. E aqui não, nos nematelmintos eu não preciso de um ser vivo intermediário para ele se desenvolver, tá? Esqueci de mostrar para vocês o seguinte, para comparar, ó. Se vocês olharem ali o ciclo, tá, da teníase, eu tenho o porco, que é um ser vivo intermediário. Se eu não tiver o porco como intermediário ali, eu não consigo, né, continuar aquela vida, né, do parasita. Por quê? Porque ele precisa se desenvolver em um determinado corpo, tá? O esquistossomose também precisa do caramujo, tá? Para se desenvolver por completo. Sem o caramujo, ele não consegue se desenvolver, tá? Aqui no nematelminto, não. Então, o homem que está, por exemplo, tem a lombriga, tá? O homem está contaminado com a lombriga. Quando ele vai evacuar, ele vai normalmente fazer o quê? Quando ele vai evacuar, ele vai estar liberando os ovos da lombriga. Só que os ovos estão nas fezes. Se essas fezes contaminar, por exemplo, ele mora lá no sítio, algum determinado local, tá? E aí ele evacuou ali por perto, né? Aí choveu muito, a água levou, né, essas fezes, carregou essas fezes para perto de uma horta. Ele pegou esses vegetais dessa horta, não se alimentou, né, não lavou direito. As fezes estão ali, os ovinhos estão ali. E aí o que acontece? Ele vai comer aquele alimento. O que acontece? Esse ovo vai direto para o organismo dele. Então ele vai gerar novas lombriguinhas aí, tá? Então a lombriga normalmente é por falta da higiene, de higienizar muito bem, por isso que a gente tem que pegar o alimento, coloca um pouquinho de vinagre, coloca alguma outra coisa alguma outra solução que vai estar eliminando todos esses organismozinhos, né, que estão ali, todos esses ovinhos que pode ser que estejam ali, tá? Bom, bicho geográfico, tá bom? Aquele bichinho, né, quando a gente vai na praia, por que não pode levar o cachorrinho para a praia, gente? O gato para a praia, o bicho para a praia. Por quê? Porque esse bicho geográfico, ele é um verme dos animais, ele não é do humano. Então, o que acontece? Se eu tenho ali na areia da praia alguma contaminação, eu sentar ali, eu colocar o pé ali e tiver alguma rachadura, por exemplo, no meu pé, esse bichinho ele vai estar entrando por essa rachadura, tá? E aí o que acontece? Ele não consegue se desenvolver na minha pele, então ele vai andando. E aí, por que bicho geográfico? Porque ele vai andando pela pele e vai fazendo uma marcação na pele. Porque ele vai tentando ali se acomodar. Só que no humano ele não consegue se acomodar. Então ele vai ficando ali pela pele. Então vai ficando, né, aquela coisa, parece um desenho de um mapa, né? Por isso bicho geográfico, tá? Então o bicho geográfico ele é um verme, no caso dos animais, tá? E que quando entra no organismo do humano causa esse efeito, né, de geográfico, né, na pele, então dá já o nome bicho geográfico, tá bom? Nossa, é muita coisa. Bom, vamos lá agora. Agora vamos para os anelídeos, né? Todo mundo já conhece uma minhoquinha, pelo menos, né? Então vamos lá. Minhoca, sanguessuga, poliquetos, tá? Poliquetos, eu não consegui pegar o vídeo.
a foto. Eu consegui, um outro aluno meu me levou uma amostra de água, né? Ele falou que a água estava turva, estava meio suja e tal. E aí ele me levou essa amostra, né, num potinho. E aí eu consegui achar um bichinho bem pequenininho, que não dá quase para ver. Ele é bem pequenininho, tá? É um poliquetinho, tá bom? Ele parece aquela planária, só que ele ainda é menorzinho que a planária, tá? Então, o exemplo que eu tenho esse de poliqueto é esse, tá bom? Ele é aquático, tá bom? Mas a grande maioria é o quê? O que eu vou estar encontrando, ou a sanguessuga, ela também é aquática, também vou estar encontrando na água, mas eu também posso encontrá-la do lado de fora, né? Em algum local que seja bem úmido. E a minhoca, normalmente a gente a encontra nos vasos, né? Quando o solo está muito, muito seco, aí as minhocas elas acabam saindo, né, para tentar ali caçar alguma umidade, tá? A minhoca, ela é hermafrodita, ela tem os dois sexos, só que ela não se autofecunda, ela precisa de uma outra minhoquinha para se fecundar. Então elas se juntam, tá bom? Igual aí no desenho, elas vão se juntar uma com a outra, tá? E aí elas vão trocar os espermatozoides, tá? Então o espermatozoide de uma vai para outra, a parte feminina da outra, o espermatozoide da outra vem para essa uma, e aí elas vão gerar uma cápsula, onde nessa cápsula vão estar os ovinhos, tá? E conforme ela vai andando na Terra, ela vai estar liberando, né? Chega uma hora que o ovinho já está quase pronto já, né? Está se fecundando ali. Quando ela vai andando, essa cápsula ela acaba ficando na areia, dentro da areia ali. E aí, quando esses ovinhos, a minhoquinha já está pronta, ela já vai começar a sair dali daqueles ovinhos, ela começa a ser liberada da cápsula, tá? Locomoção, ela tem músculos, né, cilíndricos, que ela vai ajudar na locomoção dela. Então, vocês reparam que ela vai e volta, né, vai fazendo esse movimento conforme, né, esses músculos vão se movimentando, tá? Reprodução sexuada pode ser direta, já sair, o ser vivo igualzinho, ou indireto, por causa de larvas, tá? Corpo alongado e cilíndrico, tá bom? Então elas são compridinhas, tá? E vamos que mais? A respiração também é pela pele, tá? Também é cutânea e branquial. Ela tem brânquias que vão estar fazendo essa troca gasosa, tá? Bom, seguindo agora para moluscos. Aqui é um outro filo, tá? Os moluscos que a gente vai estar encontrando. Polvo, lula, esses são de vidas livres, né, no mar, tá? Os mexilhões, são aquelas, sabe quando a gente vai aqui na praia, nós moramos no litoral, né, então tem aquelas conchinhas fechadinhas na água de vez em quando. Eles são filtradores, então assim, quando se tem essas conchinhas, a gente encontra esses animaizinhos, é porque aquela água ainda está boa. Então, quando a água está contaminada, esses animais eles morrem. Então, quando eu vejo vários mexilhões, eu posso ter certeza que aquela praia ela está boa. Por quê? Porque ela não está com contaminação. Porque eles são filtradores, eles filtram a água que é para tirar os nutrientes e o oxigênio dali daquela água. Se a água está contaminada, ele vai morrer. Então, tendo o mexilhão, eu já sei que aquela praia tem uma água limpa, a água está boa, tá? Caramujos, caramujos, meu Deus do céu, como dá trabalho para gente em jardim. Eu tenho vários vasinhos de planta, mas tem uma época que não tem como, eles estão cria assim até dizer chega, tá? Por quê? Eles precisam do também que é para dar a fecundação, tá? A fecundação cruzada, igual o da minhoca, tá bom? Mas eles reproduzem muito, muito, muito. E a gente não dá conta de estar eliminando eles ali do vasinho, tá? Diferente da minhoca, que vai estar cavando buraco, vai estar ali fazendo uma areação ali naquela terra, o caramujo ele vai se alimentar daquelas plantas que você tem ali,
tá bom? Os mexilhões, eles também, os que estão no mar, eles também conseguem se locomover. Como que eles fazem? Eles abrem, eles sugam a água que tem ali e eles jorram a água. Então eles fazem assim, ó, e vão por uma parte, né? Vocês dão um impulso para estar andando. E assim eles vão andando de um lugar para o outro, tá? Então, normalmente, aquele mexilhão não vai ficar somente preso ali, tá bom? Respiração, brânquias e pulmões. Então, aqueles que vivem na terra são os terrestres, que nem o caracol, que nem a lesma, são por pulmões. Os demais são por brânquias. Toda vez que for animal aquático, é a respiração branquial, tá bom? Corpo mole, tá? Ele tem cabeça, saco visceral e pés, tá? O caramujo, né? Aliás, tem pés ambulacrários, ambulacrários não. Eles têm como é que fala? Eles são meio maleáveis, então eles vão estar se movimentando, tá? E tirando, saindo do lugar, tá bom? Eles não têm os pezinhos, eles não têm ambulacrários, eles não têm aquelas patinhas pequenininhas que vão estar ajudando ele a andar. Então ele tem que se arrastar. Por isso que quando a gente vê um caminho, por exemplo, eu tenho um vaso. Normalmente no vaso eu vejo um caminho meio gosmento, ou alguma lesma ou algum caramujo passou por ali. Porque eles precisam, tá? De ter aquele corpo úmido para conseguir se manter vivo, tá bom? Tem aqueles caramujos, né, que são próprios para comer escargot, tá? Mas veio uma leva, né? Trouxeram de outro lugar uns que não são escargots. Eles parecem, mas não são. São espécies diferentes. E acabou gerando um grande problema no Brasil, porque quando o animal ele não tem um predador, ele vai se reproduzindo descontroladamente. E veio uma espécie diferente de caramujo, né? Onde acharam que era escargot que poderia comer, mas ele causa doenças. E jogaram isso daí no ambiente. Só que esquecem, né, de jogar no ambiente. Tem que jogar no ambiente onde ele vai ter um predador. E aí o que acontece? Começou a se criar muito aqueles caramujos que a gente começou a ter que tirar e jogar fora. Quem mora normalmente perto de mata, tem muito desses caramujos. Então, o que tem que fazer? A gente mesmo tem que ser o predador e eliminar eles, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que eu falei tudo. Equinodermos. Esses são aquáticos, tá? Esses aquáticos, o que acontece com eles? São os bolachão. Bom, a gente encontra muito na praia aqueles bolachão do mar, né? Eles já estão ali, eles se prendem ali na beira da água. Às vezes a gente encontra eles já mortos, tá? Mas alguns eles estão ali no finalzinho da vida deles. Quando a gente vira, esses têm o pé ambulacrário. São vários tentáculozinhos pequenininhos e eles ficam, né, se mexendo, tentando andar, tá? A estrela do mar também, ela tem os pés mais alongadinhos, então elas também se movimentam desta maneira, tá? Apesar da reprodução ser sexuada, ser de fecundação, a fecundação sempre é externa, então é liberado o óvulo e o espermatozoide, tá? Eles se fecundam do lado de fora do animal, tá bom? E aí vai sendo gerado ali outro ser vivo. Primeiro indireto, tá? Vem uma larva e depois essa larva ela vai se desenvolvendo até chegar na fase adulta, tá? Mas, por exemplo, as estrelas do mar, vou dar um exemplo aí bem básico. A estrela do mar, ela tem, né, as perninhas dela. Se você quebrar uma dessas perninhas, ela tem como se regenerar uma nova estrela a partir daquela perninha que foi quebrada. Então, por exemplo, teve um determinado local que tinha muitas estrelas do mar. Então, os pescadores queriam se livrar daquelas estrelas. O que eles faziam? Quebravam aquela estrela em várias partes, cada perninha, e jogaram no mar de novo. Cada perninha daquela se regenerou em uma estrela nova. Então, teve um surto de estrelas do mar. Então, a estrela, se eu quebrar uma perninha,
aquela estrela que ficou sem aquela peninha ela vai se regenerar até ter uma peninha igual às outras, tá? E a peninha que quebrou vai gerar uma estrela do mar nova, tá bom? Simetria delas é bilateral, tá? Nas larvas. Depois é radial. Então, é o caso que acontece com a estrela do mar. Ela vai quebrar e eu vou ter, como eu tenho tudo que eu tenho em cada perninha, aquela perninha eu também tenho tudo que eu preciso para estar gerando uma estrela nova, tá? E o último grupo, o último filo que eu vou estar falando são dos artrópodes, que é enorme, enorme, enorme. Mas eu vou resumir aí, tá? Características principais, tá bom? Simetria bilateral, eu vou ter patas articuladas, eu vou ter exoesqueleto queratinoso. Então, em volta vai ter um exoesqueleto, nem que seja aquela casquinha, né, que protege pequenininha, mas de queratina, tá? E eles são sexuados, precisa do óvulo e do espermatozoide, da sexo feminino e masculino, tá bom? Alguns vão desenvolver diretamente, outros indiretos, tá? Eu vou dar o exemplo aqui, tá bom? De um inseto, tá? Aqui. Desenvolvimento indireto. Essa aqui é a larva de um besouro, tá vendo? Então, ela tem uma fase anterior a essa. Então, essa daqui é a larva, foi daquele pedaço de tronco que eu encontrei. Eu achei as duas etapas, tá? A larva. E depois uma outra fase intermediária antes dele se tornar adulto. Tá? Eu vou colocar aqui, apareceu inteiro, que assim fica maior, tá? A larva, tá bom? Vê que ela é grande, tá? O potinho é grande. E a fase intermediária, quase na fase adulta, tá? Ele na fase adulta, qual é? Se torna um tipo, esse pretinho aqui, ó. Tá bom? Olha que aqui eu tenho vários exemplozinhos, tá? De insetos, tá bom? Tem um outro aqui, ó. Vamos ver se esse aqui dá para ver direito, ó. Esse aqui, ó. Vendo? Também é um besourinho. Aqui também é um besouro. Tá? Aqui eu já tenho outro besouro. E assim por diante. Os meus besouros podem ser maiores também. Deixa eu achar aqui, ó. Um outro maior. Tá? Todos insetos, abelhinha, tá? Mariposa. Tem uns grandes aqui, ó. Isso aqui dá para ver direitinho, ó. Olha o tamanho desse besouro. Esses besouros aqui foram achados em firmas, tá? Onde o marido dessa mesma amiga, ele trabalha, e aí tinha esses bichos, e quando ele soube, né, que eu estava fazendo insetário, ele tem uns bichinhos que de vez em quando aparecem, e ele guardou, né, os bichinhos, levou para os filhos dele, e aí ela me trouxe, eu falei, não vou usar para nada, como você é professora de biologia, então eu vou te dar, né, os besouros, tá? Aqui são cigarras, cigarra e mariposa, tá? Como eles eu guardei, né, eles estavam bem fechadinhos, eles não se decomporam, tá? Tem aí umas poeirinhas pequenininhas, tá bom? Mas como estava fechado, não tem oxigênio, então não teve aquela coisa de decomposição, tá? Bom, vamos lá. Então, os insetos, ele tem duas antenas, ele tem 6 patas, cabeça, tórax e abdômen, respiração traqueal, tá? Não vai ser branquial, é só o aquático, tá bom, gente? Então, os insetos não vão estar entrando nisso, tá?
E outras aí, principalmente são terrestres, alguns têm asas bem aparentes, tá? Outros a asa fica guardadinhas, tá? Os besouros normalmente a asa fica dentro delas, tem aquela casca dura, cadê meu bichinho de novo aqui? Ó, tem a casca dura, vamos lá, a casca dura, tá? E aí dentro dessa casca dura é que vai estar a asa. Outros, a asinha é bem aparente, tá vendo? Então, olha aqui, ó, esse aqui tá quase abertinho, tá vendo? A casca fica aqui dentro, tem a asinha dentro da casca. Então, a casca, ela protege essa asa dele. Vamos lá, aracnídeos. Aracnídeos não têm antenas, tá? Tem 8 patinhas, respiração vem pela pele, tá? Cutânea, e aí vai também, né, para as traqueias, é traqueal, tá bom? Habitat normalmente terrestre, tá? E eles têm querícias, são, como é que fala? São tipo ganchinhos, tá? Para prender o animalzinho ali. E alguns, né, para estar também injetando também algumas toxinas, tem algumas que são venenosas, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. Uma aranha, tá? E esse negocinho daqui, né, que tá do lado da aranha, é aonde essa aranha colocou os ovinhos dela para estar gerando os filhotes, tá? Para sair os filhotinhos, tá bom? Depois que sai, só fica essa bolsa, tá? Vazia, sem nada, tá bom? Aqui do lado, não sei se dá para ver, tem uma folhinha, só que tem umas pontinhas, são os ovinhos da borboleta. Bom, de aracnídeos que eu tenho esse exemplo, tá? Dessa aranha, fora as aranhas que a gente já encontra, né, na nossa casa, tá? Crustáceos agora. Crustáceos, eles têm 4 antenas, têm 10 patinhas, tá? Então são 5 pares de patas, tá bom? Tem cefalotórax, então a cabeça e o tórax seria junto, tá? E a parte do abdômen, tá bom? Respiração cutânea e braquial, porque é aquático, tá bom? Então, normalmente eles são aquáticos. Ah, professora, mas eu vejo, né, o caranguejo anda fora, mas ele precisa daquela água, tanto é que ele está próximo da água para estar respirando, tá bom? Então, ele consegue ali se manter, tá? Quilópodes e diplópodes, eles são bem semelhantes, tá bom? Eles têm 2 antenas, eles têm um corpo todo segmentado, tá? Respiração braquial. Então, ali eu coloquei do ladinho, né, o que é comum entre os dois, tá? E o que é diferente entre os dois? No quilópodes, ele tem um par de patas, então são 2 patinhas em cada segmento, tá? No diplópodes, ele tem 2 pares de patas, ele tem 4 patinhas, tá bom? No quilópodes, ele tem a cabeça e o corpo alongado, tá? O diplópodes, ele tem antes, né, um segmento curto, tá bom? De tórax. Depois, ele tem o restante do corpo, tá? Bom, diplópodes, esse aqui. Aquele famoso piolho de cobra que a gente já encontra no jardim, tá? Normalmente a gente encontra no jardim. Ele é redondinho, você encosta nele, ele se enrola todinho, né? Fica assim enroladinho, tá bom? Agora, quilópodes, eu tenho a lacraia, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo da lacraia, tá? Eu tenho ela aqui em cima, as patinhas dela. Pode ser que ela tenha menos patinhas do que o piolho de cobra, tá? E aqui embaixo, tá? Eu tenho ela de cima, tá bom? Só ela? Não, eu tinha uma outra. Não sei agora onde que está a outra, tá?
Agora eu vou mostrar alguns outros bichinhos para vocês, tá bom? Ó, a lacraia eu tenho outros tamanhos também, olha. Isso aqui se tornou um problema aqui em casa. Teve a mudança de tubulação e agora elas vêm muito na tubulação. Então minha mãe normalmente coloca, né, veneno na tubulação, né? Ela coloca lá uma mistura de querosene com criolina e água. A querosene ela é oleosa, então ela gruda no cano com criolina. E aí, quando a lacraia ela passa, ela se contamina com aquela criolina, ela sai e morre. Então, quando minha mãe vai limpar a casa, aparece, né, as lacraiazinhas todinhas, ó. Percebam sempre que tem uns pozinhos em volta, tá? De todos os bichinhos que eu coloquei aí. Por que que tem esses pozinhos em volta, gente? São os decompositores, tá? Não é porque ela está aqui, tá bom? Que ela não vai estar se decompondo, tá? Esse daqui é a Maria Fedorenta, tá bom? Deu aqui em casa numa plantinha, né? Mas aí minha mãe tacou frite por causa da mosquitada. E aí o que acontece? Eu achei elas mortas num vasinho, eu xeretando os vasos, que eu fico xeretando, e eu achei nelas pequenininhas e a maior, né, a mamãezinha também ali, e aí eu coloquei todas aqui, tá? Aqui na folha, né, essas bolinhas na folha, são os ovinhos dela que já gerariam mais, tá? Se não tivesse sido mortas, né, pelo frite, elas teriam se desenvolvido, tá? Aqui eu tenho outro exemplo de lacraia, tá bom? Aqui ela acabou soltando, né, um pouco de tinta, então a cola ficou meio escura, tá? Olha o tamanho dela, é bem grande, tá bom? Outro exemplo também na mesma aranha, tá? Que eu coloquei ali. Mariposas, que vocês já estão acostumados, tá bom? E uma coisa interessante, tá? Aqui nesse vidrinho tem dois carrapatinhos, tá bom? Na realidade, eles foram tirados da minha cachorrinha, tá? E aí o que acontece? Vocês vão perceber que junto com o carrapatinho tem um pedacinho de pele, tá? Esse pedacinho de pele, tá bom? Ele é aracnídeo, tá, gente? Esse pedacinho de pele, quando você tira, né, o bichinho do cachorro, ele acaba vindo junto. Você pode acontecer de você puxar ele e ele vir, né, como é que eu vou dizer? Vir um pedacinho da pele, tá? Ou o que ele prende, né? Essa crícia que ele prende no bichinho ficar no animal. Se a parte a parte da boca dele ficar presa no animal, pode ocorrer uma infecção, tá? Então, normalmente não se deve puxar, tá? O carrapato. Você coloca o veneno no cachorro ou no gato e aí esse bichinho ele tem que cair normalmente, tá bom? Bom, esses são os nossos animaizinhos. Eu tinha também, né? Aqui eu não sei se eu vou conseguir achar a foto, mas eu vou tentar achar a foto. Eu também tenho pulga,